noite, irmãos, graça e paz. Estamos reunidos mais uma vez para louvar, adorar o nosso Deus em comemoração aos 55 anos que nossa igreja está completando. E hoje, quem nos trará a mensagem é o reverendo Nemrod Douglas. Pastor Douglas, como nós o chamamos, está trazendo a mensagem. E para quem não conhece, o Douglas chegou à nossa igreja um moço, bem jovem e sonhador, e foi uma alegria tê-lo como nosso pastor. Aqueles irmãos que o conheceram vão lembrar, daquele jovem cheio de entusiasmo, conseguiu fazer com que a igreja se entusiasmasse também com ele, Eu tive o privilégio de andar com ele bastante, nós saímos para as caminhadas. Foi uma alegria, e é uma alegria recebê-lo, pastor. Seja muito bem-vindo. Nós estamos muito felizes em ouvi-lo novamente. Deus o abençoe nesse sermão e que nós possamos também ser muito abençoados por isso. Para iniciar nosso culto, vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós te somos gratos por esta hora de culto. Mesmo que virtualmente, Senhor, pedimos que o Senhor nos aceite na tua presença, que o Senhor possa estar conosco nesta hora de culto, nos abençoando. Senhor, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, Senhor, que nós a fazemos através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial para o reverendo Douglas nesta mensagem. Cuida do teu servo, abençoa, Senhor, para que as palavras sejam aquelas que tu queres que ele fale, ó Pai. Somos gratos pela sua vida, pedimos que o Senhor continue abençoando o seu ministério, e que em todas as coisas, Senhor, seu nome seja honrado, glorificado no nosso meio, Senhor. Aceita mais uma vez, eu te peço, o nosso louvor e a nossa adoração, que nós fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Em continuação, irmão, vamos fazer a leitura do Salmo 95, versículos 1, 2, 6 e 7. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz.
Oração de perdão de pecados. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, continuamos, ó Pai, diante de Ti, ó Pai, na certeza da Sua presença, ó Pai amado, e nós nos colocamos diante do Teu altar, ó Pai, e buscamos o Seu perdão, ó Pai. Perdoa, Pai querido, os nossos erros, nossas falhas, ó Pai, e o pecado, ó Pai, que cometemos por pensamentos, por palavras e por atos, ó Pai. Somos pequenos, somos falhos, ó Pai, mas cremos, ó Pai, no Seu amor, na Sua misericórdia, Pai, porque a Sua misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos, ó Pai. E nós confiamos em Ti e nós Te agradecemos, ó Pai amado. Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para com as nossas vidas, ó Pai. E buscamos, ó Pai, o Seu perdão, ó Pai. Peço, ó Pai, pela minha vida, pelo perdão dos meus pecados, pelos pecados, ó Pai, da nossa igreja, ó Pai, pelo pecado dos nossos irmãos, ó Pai, pelo pecado da nossa casa, ó Pai. Somos pequenos, falhos, pecadores, precisamos de Ti a todo momento, a todo instante das nossas vidas, ó Pai. Por isso nós levantamos um clamor de perdão a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Olá, irmãos e irmãs da saudosa igreja de Paulo Silas. Trago tanta lembrança boa daí. Tempo ainda menino, passei por aí. Realizações maravilhosas, reformas, construções, aquela forma dinâmica, quase ativista do pastor Douglas. Hoje já não mais menino, cabelo branco, parte dele, a outra parte ainda continua preta para garantir o corintianismo, mas o fato é que hoje eu vivo na Bahia, vivo em Salvador há 16 anos, tenho um filhinho, que é Eduardo, uma esposa, Jerusa. Fica o convite para que vocês possam vir até a Bahia e estar conosco depois que tudo isso passar. É um momento difícil que nós estamos vivendo, mas esses tempos de recordar, de estar junto com as pessoas que nós amamos, ainda que à distância, ainda que por meio virtual, é uma alegria imensa. Nossa, se eu fosse falar cada momento tão significativo que passamos aí, passaria aqui todo o vídeo falando sobre isso. De forma que eu quero declarar o meu amor, a minha admiração, o meu respeito e a minha saudosa lembrança, nostálgica lembrança dessa amada comunidade de Paulo Silas. E nesse tempo de celebrar aniversário, então nós recebemos esta incumbência maravilhosa, muito feliz com a lembrança de poder partilhar a palavra de Deus com vocês. E nós queremos fazer isso de uma forma muito simples e muito prática, trazendo o coração para falar conosco neste momento. E nós queremos partilhar com vocês a palavra de Deus que se encontra lá no livro de Romanos, no capítulo 12, os versículos 1, 2 e 3 de Romanos. A palavra de Deus nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, neste tempo que nós vivemos, um tempo de crise, um tempo de desafios, um tempo em que nós precisamos reaprender a viver a vida coletiva, a reaprender a viver as nossas vidas como comunidade de Cristo, um tempo de desafio que estamos meses sem nos encontrar pessoalmente, e o desafio de existir como comunidade desta forma é ao mesmo tempo um grande privilégio. Por quê? Porque nós estamos descobrindo de forma quase que obrigatória que a igreja, nós estamos vendo, né, aquilo que já sabíamos por conta da palavra de Deus, mas nós estamos vendo de forma concreta e prática e aprendendo de forma obrigatória, né, que a igreja não é o templo, que a igreja somos nós, que a igreja sou eu e você, aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário e que formam todo aí juntos o corpo de Cristo espalhado por toda a face da terra. E que nós podemos ser igreja sem estar no templo, embora o templo seja essencial para a congregação, para a motivação, para o aprendizado, para a comunhão, né? Tudo isso é muito importante. Mas nós estamos vendo que é possível que nós sejamos igreja sem estar no logradouro, no espaço físico, e estamos descobrindo que nós de fato somos o templo. E aí vem um desafio, pensar uma espiritualidade, uma verdadeira espiritualidade, uma autêntica espiritualidade para o tempo que nós estamos vivendo. Para esses desafios que estamos vivendo agora, como igreja Paulo Silas, resgatar, IPI Paulo Silas, resgatar e descobrir, mais do que isso, fortalecer, né, o seu DNA como igreja de Jesus Cristo, é o mesmo desafio que o pastor Douglas, que a comunidade que nós pastoreamos aqui, que é um projeto de plantação de uma igreja aqui em Salvador, que é o Projeto Soter. Estamos plantando uma igreja no bairro onde nós moramos. Nós estamos costumo dizer que nós fomos enviados para o nosso próprio CEP, para o nosso próprio código de endereçamento postal. Nosso campo missionário é o nosso bairro.
Então nós estamos plantando uma comunidade. Os mesmos desafios que temos aqui, também vocês vivem aí nesse tempo. E aí eu quero dizer que existem 3 pilares fundamentais, como bons presbiterianos, 3 pilares fundamentais para nós pensarmos uma espiritualidade genuína, autêntica, verdadeira no tempo que se chama hoje. A primeira delas, o apóstolo Paulo nesse texto diz: rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É interessante nós pensarmos que este texto, né, de Romanos 12, né, até Romanos 11, o apóstolo Paulo escreve uma verdadeira carta de teologia da graça, né, da salvação pela fé mediante a graça. O apóstolo Paulo apresenta Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, da salvação pela graça, que não é mediante a fé, apresenta o corpo de Cristo salvo por esta graça, inserido como seus ministérios, a sua forma de ser, e com cada dom, cada ministério a serviço do povo de Deus. Mas mais do que isso, ele vai dar essa ênfase agora a partir do capítulo 12, como é que esse corpo vai existir enquanto ministérios de pessoas que foram salvas pela graça. E o primeiro ponto que nós queremos falar é que o apóstolo Paulo diz: fundamentados, ele diz: rogo-vos, exortos. Irmãos, prestem atenção. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu vos rogo que, com base nas misericórdias de Deus, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então ele está dizendo o seguinte: irmãos, qual é o fundamento da verdadeira espiritualidade? Não é a meritocracia, não é a capacidade pessoal, não são os meus merecimentos. O apóstolo Paulo é claro, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que baseados nas misericórdias de Deus, que vós entregais os vossos corpos como sacrifício vivo, sacrifício santo e sacrifício agradável a Deus. E esse é o culto que eu quero. O apóstolo Paulo está aí dizendo: eu quero dizer para vocês que o fundamento da verdadeira espiritualidade a qualquer tempo, e serve para nós hoje, o fundamento da verdadeira espiritualidade, portanto, são as misericórdias de Deus, que não se cansam sobre nós, são as misericórdias de Deus que renovam sobre nós cada manhã. São as misericórdias de Deus que renovaram sobre as suas vidas nesta manhã. O fundamento da nossa fé é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus. O fundamento da nossa fé é um Deus encarnado, amoroso, que deixa o céu e vem viver entre nós. Esse é o fundamento, não é por nenhum merecimento, nós não temos mérito algum, não há nada que façamos que possamos receber algo em troca. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 2, que na salvação não é pelas obras, que a salvação não é por mérito. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas ficam discutindo acerca da meritocracia e às vezes isso vem para dentro da igreja. Queridos irmãos, da igreja, nós precisamos lembrar que nós somos homens e mulheres miseráveis que carecem da glória de Deus e que nós somos destituídos da sua glória pelo nosso pecado e nós somos restituídos desta glória pela eterna salvação alcançada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Querido irmão e querida irmã, este é o fundamento da igreja de Paulo Silas no tempo que ela celebra mais um aniversário. Este é o fundamento de qualquer igreja de Cristo. Ou seja, nós somos igreja porque fomos resgatados pela misericórdia de Deus. Nas misericórdias de Deus. Nós somos igreja porque Jesus Cristo deixou o céu e encarnou-se entre nós e que morreu na cruz do Calvário porque nos amou de uma forma extraordinária, de uma forma extravagante, escandalosa, um amor que não dá para fazer contas. E este Jesus Cristo que entregou a sua vida por nós pela misericórdia deste Deus Trino que nos ama tanto, é o fundamento da nossa espiritualidade. A graça é o fundamento da nossa espiritualidade. A graça é o ponto de partida da nossa espiritualidade. Não fomos nós que alcançamos Jesus Cristo. Ele nos alcançou primeiro. Ele nos redimiu. Ele nos amou. Ele nos elegeu. Ele nos escolheu. Ele veio até nós e Ele nos alcançou com a sua graça. Ele nos convenceu. Como diz lá Jeremias, no capítulo 7, versículo 20 de Jeremias, que ele vai dizer: tu me seduzistes e fostes maior do que eu, e eu não resisti. Nós não resistimos à graça. A graça nos alcançou, nos convenceu. O Espírito Santo nos regenerou. Então este é o fundamento
da verdadeira espiritualidade para o tempo que se chama hoje ou para qualquer tempo. O fundamento da espiritualidade é as misericórdias de Deus, manifestas através da sua graça. E então, se somos alcançados por esta graça, se somos alcançados por esta misericórdia, então nós podemos apresentar um culto verdadeiro. E aí ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai os vossos corpos. E aí corpo não é carne, é sômata, que significa no grego ser integral. Ele está dizendo que entregai os vossos corpos, as vossas vidas, que entregai as vossas histórias, que entregai os vossos bens, tudo o que somos, tudo o que temos ou tudo o que seremos, o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito, os nossos corpos humanos que habitam nesse espaço que hoje Deus nos permite, as nossas vidas, todos os nossos sonhos. E ele diz assim que o culto verdadeiro é fundamentado nas misericórdias, que essa espiritualidade verdadeira é fundamentada nas misericórdias e provoca um culto vivo. Um culto vivo. Não é a oferta de animais, mas é a nossa própria vida ofertada no altar de Deus. Estas misericórdias de Deus, que são o fundamento da nossa espiritualidade, irmãos e irmãs, provoca, como eu disse, um culto verdadeiro. Um culto de adoração que se dá na nossa vida. Um culto de adoração que se dá no nosso cotidiano. É as nossas vidas entregues no altar de Deus. E este tipo de culto Deus aceita. Esse tipo de culto enche o coração de Deus de alegria. E aí então, em resposta, Deus nos santifica. Através do seu Espírito Santo, Ele toca os nossos lábios. Ele toca nossos lábios com uma tenaz e Ele nos santifica. E este culto que nós prestamos a Deus, de mãos humanas, este culto de fala humana, de vida humana, pecaminosa, falha, sem nenhum mérito, se torna um culto santo. Se torna um culto santo. Ou melhor, santificado. É o latreia, o culto que acontece na vida, o culto que acontece na minha casa, o culto que acontece no meu local de trabalho, o culto que acontece onde eu existo, porque aonde eu estou, está ali a igreja de Jesus Cristo cultuando a Deus com a sua vida, em atos de amor, de misericórdia, em atos de louvores a Deus, com a entrega das nossas vidas e com a gratidão e com a manifestação da verdade do Evangelho, através de atos e palavras. Mas esse culto que é vivo, porque é ofertado através das nossas vidas, esse culto que é santo, porque nós somos santificados através do Espírito Santo de Deus, é também um culto aceitável, agradável, é um culto espiritual, não de espiritualização, mas porque se torna um culto espiritual, porque se torna um culto agradável a Deus. Um culto que o coração de Deus deseja, um culto que Deus sente prazer em receber. Um culto que Deus abre o coração para receber com alegria. E ele se manifesta entre nós, porque nós vimos a glória de Deus entre nós. Este culto se manifesta, esse culto faz com que Deus desça para ouvir. Faz com que Deus se incline para ouvir a nossa adoração. Faz com que Deus se interesse em ouvir as nossas orações. Faz com que Deus se alegre com as nossas canções. Faz com que Deus se sinta representado com as nossas pregações. E mais do que isso, faz com que um Deus que seja visto através do nosso testemunho vivo, através do nosso testemunho em um mundo tão perverso como o que estamos vivendo. Mas esse fundamento da verdadeira espiritualidade, que são as misericórdias de Deus, que gera um culto vivo, santo, aceitável pelo Senhor, um culto que é a nossa vida ofertada como um ato de espiritualidade diante de Deus, este culto exige de nós um compromisso concreto, uma atitude prática, algo de transformação própria da nossa realidade e de nós mesmos no meio da realidade que vivemos. Este culto exige uma transformação e é por isso que o apóstolo Paulo, no 2º versículo, vai dizer: e não vos conformeis com o presente século, mas sedes transformados
pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Sede transformados. Não adianta nós tentarmos nos transformar, nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus nos transforme. Nós não podemos, isso sim, essa é a nossa parte, não podemos nos conformar com o presente século. Não podemos nos conformar com a forma de vida do presente século. Não podemos nos conformar com a morte, não podemos nos conformar com a injustiça, não podemos nos conformar com a mentira, não podemos nos conformar com todas as manifestações da morte. Venha de quem vier. Se for um anjo de luz pregando a morte, nós não podemos aceitar, porque a morte é contrária ao reino de Deus. Então nós não podemos nos conformar com o príncipe deste século. Nós não podemos nos conformar com o príncipe desse século que prega a morte. Nós não podemos aceitar isso como natural. Todos os atos, todas as palavras e todos os gestos que geram a morte devem ser por nós rejeitados. Não vos conformeis com a forma de ser do presente século, com a acumulação de bens materiais meramente, com os atos de injustiça, com a falta de amor, com a pregação acerca da morte, com a ausência do perdão. Eu tenho às vezes ouvido cristãos dizendo, crentes dizendo, a ideia de que ladrão bom é ladrão morto. Se Jesus Cristo pensasse assim, se Jesus Cristo pensasse assim, ali na cruz o ladrão não seria salvo. Mas eu vou mais longe, se Jesus Cristo pensasse assim, eu e você não seríamos salvos, porque nós não somos merecedores da graça e da glória de Deus. Sabe qual a diferença, meu irmão e minha irmã, entre eu e você e a pessoa que neste momento em que estamos aqui falando está ofertando seu corpo em prostituição ou cometendo um ato de delito? É porque nós fomos alcançados pela graça que nós não merecíamos e talvez eles ainda não tenham sido alcançados. Então a grande diferença não é o mérito que temos para colocar diante de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer lá no texto, mesmo texto de Romanos, na capítulo 11, 36 em diante, ele vai dizer: quem foi o conselheiro, quem deu a Deus alguma coisa para que dele viesse a ser restituído? Irmãos, nós não temos nada para trocar com Deus. Portanto, não nos conformemos com a forma de ser do presente século. Não nos conformemos com os discursos que nos confundem. A palavra de Deus nos diz que chegaria um tempo em que nós teríamos os nossos ouvidos como comichões, que não poderíamos ouvir nem aceitar a sã doutrina. Ou chegaria um tempo que Satanás confundiria até os fiéis da fé. Vamos tomar cuidado, irmãos. O príncipe das trevas, ele não vem vestido de vermelho, com chifre e etc., como são representados aí nas gravuras. Ele vem de uma forma para nos confundir e às vezes falando um discurso religioso para nos confundir. Então nós precisamos estar firmes. Não nos conformemos com o presente século fundamentados na misericórdia de Deus, prestando um culto verdadeiro. Não nos conformemos com o presente século, mas vamos permitir que o Espírito Santo de Deus nos transforme. Sejamos transformados pela renovação da nossa mente, e assim transformados até alcançarmos a mente de Cristo, possamos experimentar o projeto, a proposta de Deus para as nossas vidas, possamos experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. No tempo que se chama hoje, viver o projeto de Deus para as nossas vidas, a boa, a agradável e a verdadeira vontade de Deus para nós. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez um enorme abraço a essa comunidade, o meu parabéns, e desejar que vocês possam viver o fundamento da verdadeira espiritualidade nesse tempo tão desafiador, que são as misericórdias de Deus. Que vocês possam, como comunidade de Paulo Silas, prestar um culto vivo e verdadeiro ao Deus eterno. Que seja santo, que seja agradável às narinas de Deus e que Ele abaixe para ouvir o que vocês cantam, o que vocês falam, o que vocês pregam, o que vocês oram e o que vocês vivem. E que este culto nos impulsione a não nos conformar com a forma de ser do presente século. Que nós não sejamos enganados por discursos que não falem da vida. E que então, irmãos e irmãs, vivendo
a verdadeira espiritualidade, a autêntica espiritualidade, fundamentada nas misericórdias de Deus, prestando um culto vivo e verdadeiro, não nos conformando com o presente século, possamos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus e possamos experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a sua vida, para a vida da sua família e para a vida dessa linda comunidade de Cristo. Que Deus os abençoe. Saudade eterna de um coração de pastor apaixonado. Trago na memória de vocês só o que pode me dar esperança. Um dia poderemos nos abraçar de novo. Hoje fica aqui o meu abraço virtual e o desejo de que vocês vivam cada dia mais esta verdadeira espiritualidade. Deus os abençoe. Parabéns. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir? Estar com Jesus é incomparavelmente melhor. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, os dons e os ministérios do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, esteja sobre esta amada comunidade, hoje e para todo sempre. Amém e amém.